Estamos aqui de novo para continuar a dinâmica. Vamos ver agora a segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Newton, por meio de vários experimentos, estabeleceu que a força resultante é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Essa lei é expressa pela seguinte expressão: Fr igual a m vezes A. Fr a gente já sabe que é a força resultante, ou simplesmente F, quando estamos levando em consideração apenas a sua intensidade, medida em newtons. O m significa massa, medida em quilograma, e o A é a aceleração adquirida pelo corpo em metros por segundo ao quadrado. As setas colocadas em cima da força resultante e da aceleração indicam que essas duas são grandezas vetoriais. Elas terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Dessa forma, se a força resultante for aplicada na direção horizontal e no sentido para a direita, a aceleração terá as mesmas características, ou seja, o objeto vai se movimentar na mesma direção e o mesmo sentido da força resultante que está atuando sobre ele. Obtenção da força resultante atuando na direção horizontal. Sendo F1 e F2 forças com direção horizontal aplicadas a um objeto, a força resultante será encontrada da seguinte maneira: força resultante vai ser a soma de F1 mais F2 se elas estiverem no mesmo sentido, ou seja, as duas sendo aplicadas para a direita ou as duas para a esquerda. Caso contrário, a força resultante será a subtração dessas duas forças, quando F1 e F2 estiverem em sentidos contrários. Um exemplo, que nós temos um objeto, nele está atuando duas forças horizontais que têm sentidos opostos. Então, nessa situação, a força resultante será a seguinte: força resultante vai ser F1 menos F2. Aí tanto faz quem é 1, quem é F1, quem é F2. Você vai subtrair sempre a maior da menor. Nesse caso, 5 menos 3 dá 2. Essa força resultante de 2 newtons vai ter a direção horizontal e sentido para a direita. Por que para a direita? Porque para a direita está a força maior. Exemplos de aplicação. Primeiro, determine a intensidade da força resultante, que ao ser aplicada a um corpo de massa 1.200 gramas, adquire uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos aos dados. Eu quero saber a força resultante, que eu posso chamar de F. A massa foi dada no exercício como sendo de 1.200 gramas e a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Antes de usar o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, devemos transformar a massa que foi dada em gramas para quilograma. Nesse caso, basta dividir o valor por 1.000. Então a massa que nós vamos usar é 1,2 kg. Agora, colocando aqui a segunda lei de Newton e substituindo os valores, 1,2 para a massa, 3 para a aceleração. Fazendo a multiplicação, nós temos que a força resultante vale 3,6 newtons. Segundo, qual a aceleração adquirida por um objeto de massa 2 kg ao ser submetido a uma força resultante de 5 newtons? Nós conhecemos a massa, que já está em quilograma, queremos saber a aceleração e temos conhecimento da força resultante. Usando a segunda lei de Newton e substituindo os dados, nós ficamos com 5 da força igual ao 2 da massa vezes a aceleração. Vamos inverter os lados da igualdade.
Ficamos com 2 vezes a aceleração igual a 5. Para encontrar o valor da aceleração, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo do outro lado da igualdade. O resultado da divisão de 5 por 2 vai ser a nossa aceleração, igual a, então, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Terceiro, um veículo de massa 700 kg movimenta-se com velocidade de 72 km por hora. No sistema internacional, isso equivale a 20 metros por segundo. Ele estava, então, a 20 metros por segundo no momento que aciona o acelerador e faz com que sua velocidade passe a ser 108 km por hora, que equivale a 30 metros por segundo. Isso acontece no intervalo de tempo de 5 segundos. Qual a força resultante que agiu sobre o veículo durante esse intervalo de tempo? Vamos aos dados. A massa do veículo, 700 kg. A sua velocidade inicial, 20 metros por segundo. A velocidade final, 30. O intervalo de tempo que ocorreu a aceleração foi 5 segundos. Eu desconheço a aceleração e quero saber a força. Sem saber a aceleração, eu não posso aplicar direto o princípio fundamental da dinâmica. Primeiro vamos calcular a aceleração, então. E podemos utilizar a equação da aceleração para isso. A aceleração é igual à variação da velocidade pelo tempo. Nesse caso, a velocidade final, que é 30 menos 20, dividido pelo intervalo de tempo, que é 5. Ficamos com 10 dividido por 5, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, conhecido a aceleração e conhecida a massa, a gente pode usar a segunda lei de Newton. E vamos descobrir, então, que a força vale 700 da massa, 2 da aceleração, 1.400 newtons. Era isso. Gelson.